Boa noite a todos. Iniciamos nesse momento mais um Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, com a mensagem do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Senhor, Mestre amado e querido, Governador do nosso planeta Terra, pedimos, Senhor, por cada um de nós que estamos ouvindo esse Evangelho, essa prece, esses ensinamentos. Pedimos que todos nós, nesse momento, venhamos ser abençoados, que a nossa cruz possa ser mais maneira e menos pesada, que a cura espiritual e moral chegue à casa de cada uma dessas pessoas que escuta esse Evangelho. Pedimos pelos trabalhadores do Centro Espírita Cearense, pelo colegiado, pelos médiuns, pelos assistidos. Pedimos a paz, Senhor, a paz que só o Senhor pode nos proporcionar, de acordo com os nossos esforços, que todos os dias buscamos para alcançar a real felicidade que está em Ti. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso Evangelho. Ele está na introdução, item 1, objeto dessa ordem. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutisse, nele teriam as seitas encontrados sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam
a sublimidade e a necessidade. Porém, muitos, assim se pronunciam por fé, confiado no que ouviram dizer ou firmado em certas máximas que se tornaram provérbios. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número de seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebido os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados nas massas das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhe o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e de meditação especiais. Na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo principal são os princípios morais contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, João, Lucas, os apóstolos de Jesus, os mensageiros do bem e da paz e suas aplicações, para conduzir-nos ao caminho de nossa vida espiritual e sermos felizes. As contradições do entendimento das seitas e igrejas que houveram e continuam nos dias de hoje, por abrangerem mais o misticismo, onde a maioria está mais interessada do que reformar-se moralmente, por exigir de cada um tornar-se um ser humano melhor e em espírito, com menos orgulho e egoísmo, que ainda é o entrave para a nossa essência moral. E por mais que se aprofunde nas leituras evangélicas, na linguagem escrita e falada, sem apreender o todo, torna-se complexo, confuso. É necessário avaliar, comparar cada leitura e meditar na situação e momento, para garantir o caminho seguro de conduta pública e particular, consigo mesmo, com a integridade consolidada. Luz e paz para todos. Nesse momento, pedimos aos Espíritos bons, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a fluidificação de todas as águas do nosso planeta Terra, as águas das nossas casas, que todos os enfermos do espírito, do corpo físico, da mente, sejam curados. Que Jesus possa abençoar cada um de nossos familiares. E assim, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja.